ADI 7222 do STF, o piso da enfermagem. Hoje, dia 15/9, enquanto ainda não sai o voto dos demais ministros, vamos analisar um pouco mais a fundo o voto do ministro Fachin. Fique aqui comigo, porque temos detalhes interessantes para visualizar. Sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aqui uma breve análise do voto do ministro Fachin, especialmente naquilo que a gente chama no mérito da ADI, ou seja, em que aspecto que, segundo o ministro, não houve violação à Constituição Federal. Então eu vou trazer aqui alguns recortes para vocês, conforme eu tenho feito em outros votos, em outros julgamentos relativos a este processo, para que vocês possam compreender a fundo e especialmente ver o quanto esse voto é importante e o quanto ele pode auxiliar, inclusive, no convencimento dos demais ministros no sentido de se não referendar a decisão liminar. Então vamos a ele, vamos ao voto. Então vejam só. Por fim, considero com a devida vênia pouco plausíveis os argumentos que apontam para a inconstitucionalidade material. Não porque se deve ter cuidado com impactos e consequências das decisões públicas, mas porque não houve qualquer violação às normas constitucionais. Neste trecho aqui, se há outros dados ou outros elementos que deveriam ter sido levados em conta, essa não é a matéria que deva ser submetida a juízo de delibação, porque demanda instrução processual apta a, de forma completa, espancar qualquer dúvida sobre a suficiência de informações. No entanto, se há um sentido mínimo a essa ideia, é o de impedir que o judiciário substitua a vontade de quem tenha plenas condições de realizá-la. No presente caso, são os próprios titulares dos direitos fundamentais e sociais que reclamaram a norma exaustivamente debatida no Congresso Nacional. Nada justifica, teórica ou empiricamente, que esta Corte Suprema tenha melhores condições de definir o que os próprios representantes do povo, com a reivindicação da sociedade civil organizada em diversas etapas do processo legislativo, deliberaram. Neste particular, é importante esclarecer que o debate legislativo durou tempo suficiente para o amadurecimento dos impactos que a norma teria na realidade social, principalmente na realidade econômica. Ademais, a aprovação da emenda constitucional número 124 de 2022 demonstrou inequivocamente a intensidade da vontade legislativa para a criação do piso salarial dessa categoria. Ao falar sobre as ofensas às normas econômicas, o ministro Fachin cita uma interessante citação do juiz Oliver Wendell Holmes, no caso Lochner versus New York, e destaca: este caso está sendo decidido a partir de uma teoria econômica que uma parte grande do país não utiliza. Se me fosse perguntado se eu concordo com essa teoria, meu desejo era o de estudá-la com mais profundidade antes de escolher. Mas eu não acho que esse seja o meu dever, porque eu acredito que a minha concordância ou discordância não tem nada a ver com o direito da maioria de traduzir suas opiniões em lei. Uma Constituição não tem intenção de esposar uma teoria econômica particular, seja uma paternalista em relação ao cidadão e ao Estado, seja uma de laissez-faire. Ela é feita para pessoas de opiniões fundamentalmente diferentes. Destaque, então, por fim, tem que a linha de precedentes recentes em relação à matéria trabalhista sugere que o risco da demora é, no presente caso, inverso. Vejam que ele coloca, então, que a liminar teria que ser favorável aos trabalhadores e não aos empregadores. E finaliza dizendo: nesse cenário não chega a surpreender que a única via que tenha restado às categorias seja o recurso à representação política e que na esteira do piso para os enfermeiros, outras categorias também planejem reivindicações semelhantes. A presente ação é paradigmática, porque pode acabar por fechar a única via que restou aos trabalhadores brasileiros para fazer valer suas demandas. Se nem quando uma maioria constitucional tem, aos olhos dessa Suprema Corte, legitimidade para assegurar os direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas, é sinal de que uma minoria foi por ele privilegiada.
Ante o exposto, voto por não referendar a medida cautelar. Pois bem, eu quis trazer esse voto porque ele traz esta importante observação sobre o enfoque da situação dos trabalhadores, da situação da enfermagem. Estamos aguardando aí ao longo do dia, lembrando que as votações encerram até amanhã, mas é possível também que algum dos ministros peça vista dos autos. Até o momento nós ainda não sabemos se isso irá ou não ocorrer. Obrigado por ficar até aqui. Em breve traremos novidades a todos vocês.